Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que durante essa semana teve muitas mudanças. Na segunda, teve a demissão do Rodrigo Carpegiani. Na terça, anúncio do novo treinador Benhur Pereira. E na quarta-feira, a demissão do Valdir Espinosa. A demissão não ficou muito bem explicado. O Valdir Espinosa diz que ele pediu para sair por não se acertar mais com a diretoria, por divergências internas. Aí já podemos ver que o clima entre o vestiário e também a diretoria não estava adequado para o momento, né? Os jogadores já não estavam mais querendo, já se ouvia muito desgaste, eles falando, se escutava eles falando mal dessas coisinhas que aconteciam no Clube Esportivo, e a direção decidiu por tirar Rodrigo Carpegiani e também romper, esse vínculo com o Valdir Espinosa, que foram 6 meses no Clube Esportivo de insucesso. Ele não conseguiu fazer o time jogar bonito, como ele sempre falou aqui no programa que queria um time jogando para frente, um time jogando bonito, e também o principal objetivo, que era vir aqui para Bento Gonçalves buscar recursos financeiros e ele se pagar, vamos dizer assim, o salário dele era alto, cerca de R$10 mil, segundo a diretoria, era o que o Valdir Espinosa ganhava, então ele tinha que buscar dinheiro para se pagar e também buscar dinheiro para o clube. Então não conseguiu e a diretoria decidiu por quebrar esse vínculo com a equipe do Esportivo. E nós estivemos acompanhando essa semana e na apresentação do Benhur Pereira, o presidente Luiz Alzelame falou da demissão tanto do Rodrigo Carpegiani como do Valdir Espinosa. Tudo pelo bem do esportivo, a gente não está feliz de ter que fazer mudanças, mas tendo essa necessidade a gente fez e procurou fazer o melhor. Se está remando e não está surtindo efeito, vamos trocar o remo e vamos tocar com toda a força, vamos adiante. Então é isso que o esportivo está tentando fazer. Errar a gente erra, mas quem não erra, E eu reconheço sempre, a gente pode errar, tentando fazer o melhor. Agora a gente está acertando, sim, se Deus quiser, estamos acertando e estamos botando o caminho certo. E como eu sempre falava aqui no programa, que o problema não era no comando do time, o problema não era o Rodrigo Carpegiani, porque ele tinha trabalho, tinha sistema de jogo, e o presidente Luiz Alzelame concorda e ele fala sobre isso. Eu acompanho tudo, tenho estado junto em todos os momentos, acompanhei tudo, esse cara se esforçou. Ele não conseguiu, como eu conversei com ele, já falei com ele, ele não conseguiu tirar dos atletas o futebol, que temos um futebol melhor, e aquele empenho necessário. Ele lutou muito, não deu certo, conversei exatamente isso aqui com ele. Não deu certo, é um momento de trocar, porque talvez ele mesmo estava entrando num baixo astral, num momento ruim, para ele pior, Dava para ver que eles tinham um desânimo, imperando aí, e isso a gente não queria. Ainda falando sobre o Rodrigo Carpegiani, ele foi até o clube na quarta-feira se despedir dos atletas e a TV Cidade esteve por lá e conversou com ele, a última palavra dele no Clube Esportivo. Uma experiência nova, estando diante de uma equipe grande, de tradição, onde infelizmente os resultados não apareceram, mas acho que a gente deixou uma semente, um legado, uma coisa de importância para o clube, até propriamente para os jogadores. Só que, como eu falei, os resultados não apareceram e eu vivo de resultado, dependo dos meus resultados. E acredito também que faltou um pingo de sorte, aí uma sorte, vamos dizer assim, para que os resultados viessem. E acabou não acontecendo, e a decisão da diretoria achou por melhor trocar tudo. E a gente entende, só tem um agradecimento a eles, ao clube, à direção, ao presidente, e que de repente numa próxima oportunidade, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de tranquilidade dentro do vestiário para se trabalhar, a gente volte e consiga, fazer um trabalho mais duradouro e mais proveitoso para o clube. O Clube Esportivo, falando dentro das 4 linhas, tem um compromisso importante no próximo domingo contra a equipe do Santo Ângelo, aqui em Bento Gonçalves. Precisa da vitória. Até a chegada do Benhur Pereira, quem comandava o treino era o Cristiano Fronza, um ótimo auxiliar técnico do Clube Esportivo, vai continuar na comissão técnica, e o Benhur Pereira foi anunciado, já começou seus treinamentos na quarta-feira mesmo, buscando ver a melhor equipe do Esportivo, e ontem, infelizmente, já estava programado, não teve treino. Então, hoje treina pela manhã e treina pela tarde, amanhã faz um treino pela manhã, e no domingo o Benhur Pereira já precisa
vencer a equipe do Santo Ângelo de qualquer maneira, né? Mesmo com esse pouco tempo de trabalho, serão 4 turnos de treinamentos. Então vamos torcer que o Benhur Pereira consiga aí retirar forças do clube esportivo e consiga essa vitória tão esperada no próximo domingo. E nós estivemos acompanhando, né, a apresentação do Benhur Pereira e ele fala da importância do próximo jogo contra a equipe do Santo Ângelo. Volto a dizer, eu acho que o foco é domingo. Qual é o treinador que não gosta de reforço, né? De preferência quando os reforços, né, são de um nível bom. Eu acho que todos os times, imagino que a direção queira, o torcedor queira, a imprensa queira, e o próprio jogador, né, quando está numa situação difícil, ele precisa do apoio daquele jogador mais experiente. Mas eu acho que nós temos que ter calma, até porque daqui a pouco, na situação, se tu parares para pensar, as contratações têm que ser bem pontuais. É exatamente esse jogador que precisa, ou vamos gastar nesse, ou tu precisa aquele. Então nós temos um tempinho, essa semana, depois nós temos agora esses 4 trabalhos e jogamos domingo. Tem que vencer, é o que se diz, né? Tem que vencer, então vamos tentar buscar isso. E depois temos uma semana inteira de trabalho, depois mais uma semana inteira de trabalho. Então eu acho que assim, nós temos 2 semanas e 4 dias para muita coisa deixar rolar aí. A partir daí nós temos que resolver e aí ver qual é a situação da tabela e aí tomar a atitude que for necessária. O Esportivo terá 2 novidades dentro do próprio elenco. Rafael Xavier, que ficou muito tempo lesionado, parece que já está 100% e estar à disposição do técnico Benhur, e também o goleiro Caio Venâncio, que teve aí passagens pelas categorias de base do Grêmio. Ambos estão à disposição e quem sabe aí possam fazer parte do grupo que enfrentará a equipe do Santo Ângelo no próximo domingo. As informações não temos muita, né, mas provavelmente o Esportivo não mude muito em campo, né, as peças, os nomes serão os mesmos, claro, com o acréscimo aí do Rafael Xavier, que é a esperança de gols do clube esportivo. Mas além de Esportivo e Santo Ângelo, vamos conferir os jogos da 7ª rodada da divisão de acesso. Pelo grupo A, Esportivo contra Santo Ângelo, São Luís contra Brasil de Farroupilha, Nova Prata contra Panambi e Glória contra a equipe do Tupi. Já pelo grupo B, Inter de Santa Maria contra o Santa Cruz, Rio Grande contra o Rio Grandense e o São Gabriel enfrenta a equipe do Pelotas. Ontem teve um jogo, né, da divisão de acesso. O Pelotas venceu pelo placar de 1-0 a equipe do Guarani de Venâncio Aires, que era 100% na competição, era líder do grupo B, e o Pelotas venceu dentro de casa 1-0 a equipe do Guarani de Venâncio Aires. Tá certo? Ainda sobre o futebol gaúcho, mas pela primeira divisão, teremos mais uma rodada, a 14ª, a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho da primeira divisão. E ontem, a equipe do Caxias, nossa vizinha aqui, mais uma equipe da Serra, correndo risco de rebaixamento. Perdeu em casa para o seu adversário direto, São Paulo, pelo placar de 1-0, e agora precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. Precisa vencer as suas 2 partidas e ainda torcer por combinações de resultados. Complicou a vida do Caxias. São José e a equipe do Novo Hamburgo são os 2 últimos adversários, 2 adversários complicados, e o Caxias tem que vencer e ainda torcer para adversários tropeçarem, e aí sim o Caxias escapa da zona do rebaixamento. Mas vamos conferir como foram os resultados da rodada de meio de semana. Novo Hamburgo 0, Grêmio 1, Veranópolis 1, Juventude 0, São José 2, Cruzeiro também 2, e o Ipiranga perdeu em casa para o Lajadense pelo placar de 2-0. Caxias 0, São Paulo 1, Passo Fundo 1, União Frederiquense também 1, Brasil de Pelotas 2, Aimoré 0, e o Inter venceu 1-0 a equipe do Avenida. O Inter e o Grêmio conseguiram já a sua classificação, devem poupar jogadores neste final de semana, então vamos conferir como será a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho. Grêmio contra o São Paulo, Brasil de Pelotas contra Veranópolis, Lajadense contra o Cruzeiro, Ipiranga contra o Novo Hamburgo, Caxias contra São José, Passo Fundo contra a Juventude, Aimoré contra a Avenida e Inter contra a equipe do União Frederiquense. Os jogos acontecem neste final de semana, bastante jogos aí pelos campos do Rio Grande do Sul. Pelo futsal, a equipe da BGF estreou na última quarta-feira em Guaíba contra a equipe do Guaíba e venceu pelo placar de 4-1 na estreia da Copa Metroserra. Mostrou superioridade a todo momento. Claro que ainda não está imposto todo o trabalho do Wanner com os jogadores que chegaram, né? Mas os que já estavam aqui, ótimas jogadas, sendo jogada de escanteio. E o Wanner aproveitou para mexer em todos os jogadores. Apenas o Gabi não entrou na partida, os demais todos participaram e o BGF mostrou
a superioridade dentro de quadra, vencendo por 4-1. E o outro jogo entre a Fusca e União, União venceu pelo placar de 5-3. A próxima rodada acontece amanhã em Cachoeirinha. O BGF pega o time da casa, que é o Afusca, e a equipe do União enfrenta a equipe do Guaíba. Lembrando que aqui em Bento Gonçalves também terá rodada na próxima quarta-feira no ginásio de Faria Lemos. Acontece a terceira rodada da Copa Metroserra. E a TV Cidade acompanhou, essa partida da BGF, e ao término falamos com o Juninho, que ele faz a avaliação da partida. Sim, é bom sempre vir ganhando, né, claro. É difícil porque os caras manteram, o BGF manteve a base do ano passado, e deve ver uns 4, 5 novos aí. A gente tá tentando ficar no mesmo nível que os caras, mas é isso aí, a gente tá, cada jogo a gente cria uma identidade, chegar no gauchão melhor. E o técnico Vander Flores também fala dessa atuação da equipe do BGF nessa vitória pelo placar de 4-1. Consegui fazer o resultado, né? Até porque eu sempre disse que eu tenho uma base do ano passado, né? Com Fopa, com o Paulo, com o Kevin e com o Júnior. Quando ainda está esse quarteto, ele está se conhecendo pelo olhar. Isso é muito importante. E em cima disso, o que foi o primeiro de escanteio, o primeiro de lateral e o segundo de falta, né? A gente, num jogo equilibrado, as bolas paradas são bastante importantes, né? Quando entrou o Fernando, o próprio Jefferson, o Piolho e o Juninho, a gente não tem a dinâmica ainda, e aonde eu tô, o que eu faço, não tá legal ainda, a gente não tá acertando as pernas, né? Mas tudo dentro de uma realidade, e eu tenho certeza que esse jogo serviu para a gente evoluir. Pelo Bento Vôlei venceu partida de ida das semifinais contra a equipe do Foz do Iguaçu pelo placar de 3-1, e agora joga amanhã aqui em Bento Gonçalves. Se vencer, está garantido na final e, consequentemente, já garante a vaga para a Superliga da primeira divisão no ano que vem. Tudo isso porque na outra semifinal o SADA e o SESI já têm equipes representantes na primeira divisão, então mesmo que perca na final, a equipe que passar de Bento Vôlei e Foz do Iguaçu automaticamente disputa a Superliga A no ano que vem. SEDI e SASA também já fizeram a partida de ida das semifinais. A equipe do SESI venceu pelo placar de 3-2. Amanhã é a hora do povo de Bento Gonçalves ir até o ginásio municipal 20 horas, incentivar a equipe do Bento Vôlei e comemorar, quem sabe, ao término da partida, a volta à elite do voleibol nacional, é que todo mundo deseja, e na minha opinião é quase impossível isso não acontecer. O Bento Vôlei deve encerrar amanhã essa semifinal, deve vencer, quem sabe aí por 3-0, porque o time do Bento Vôlei, do técnico Rabelo, vem surpreendendo e mostra superioridade jogo após jogo, e está invicto até o momento e não deve perder essa invencibilidade, deve vencer amanhã novamente. Então bota na sua agenda, 20 horas, ginásio municipal. Pelo Farrapos, também joga amanhã pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby contra a equipe do Brumes. Depois de vencer na partida de estreia aqui em Bento Gonçalves, do Centauros, por 55-7, deve vencer amanhã o Brumes, 15 horas e 30 minutos, na Montanha Velha. Chega ali e acompanha também a equipe do Farrapos, que deve ser ex-campeã gaúcho pelo Gaúcho de Rugby. A equipe do Farrapos aí mostrando, mais uma vez, superioridade no estadual. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando da Copa Amizade. Amanhã, a quarta rodada, depois de tudo que aconteceu com o William Guzzo, e a boa notícia é que está tudo indo normalmente, está se recuperando. Então, volta a atenção para dentro das 4 linhas, e a quarta rodada acontece amanhã. Então, vamos conferir os locais e os confrontos dessa rodada. Na Coab, BDL contra o Atlético, até Cubanas contra Capivara. Lá na Graciema, São Cotardo contra São Cristóvão, é demais contra o 8 da Graciema. No Colorado, Sem Freio contra Copeiras, e a equipe do Colorado enfrenta o Real Madruga. No Municipal, Mônaco contra Dópola e Gafá, Racuna contra Avacalhados. Na Paulina, Só Canelas contra a União do Bozo e Missioneiros contra a Bola nas Costas. Em Tuiuti, Tandera contra o Grande Crush e Vila Rica contra a equipe do Fronteira. Na Leopoldina, Supremo contra o Cruzeirinho e UTI contra a equipe do União. Lembrando que o primeiro jogo inicia às 13 horas e 45 minutos e o segundo às 15 horas e 45 minutos. Pela Libertadores do Nordeste, o Barracão, a representante aqui de Bento Gonçalves, vai até São Marcos enfrentar a seleção da cidade
no próximo domingo com força total. Alguns jogadores irão disputar outros campeonatos, mas o que tem o Barracão, e uma dúvida que ficou durante a semana, vale aqui ressaltar, estive falando com Sandro Sotile. Isso é uma notícia aí na imprensa estadual, que ele não viria mais jogar no Barracão e que ele iria jogar em Santa Maria. Ele desmentiu, não tem data de início da competição e vai começar apenas no segundo semestre. Então, portanto, ele estará mais uma vez domingo em São Marcos e se comprometeu em jogar toda a Libertadores do Nordeste para a equipe do Barracão. Então fica esclarecido aí a dúvida sobre Sandro Sotile. E nós, claro, conversamos no último domingo, na partida de estreia, com o Fernando Agostini, e ele fala da expectativa da segunda rodada, desse confronto contra a equipe do São Marcos. Foi um pouco rigoroso demais, acabou expulsando o Almes, né? Um atleta a menos que eu tenho domingo. A dificuldade vai existir, eu sabia disso, hoje também foi muito difícil. E domingo a tendência é ser mais difícil ainda, a tendência é nós ter menos jogadores que hoje, mas quem tiver aí eu tenho certeza que vai honrar essa camisa e quem sabe trazer mais uma vitória. E além desse confronto entre Barracão e equipe de São Marcos, vamos conferir a segunda rodada completa da Libertadores do Nordeste. Pelo Grupo A, São Marcos contra Barracão, Santa Cruz contra Aliança e Linha Brasil enfrenta o Real Madrid. Pelo Grupo B, Botafogo contra Paranaguá, Independente contra o Rosário de Pinto Bandeira e Cavaleiros contra a equipe do Nova Petrópolis. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo e quem sabe com uma vitória do Clube Esportivo. Então bom final de semana a todos e até segunda.